Glória a Deus. Saúde a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, louvo a Deus, pela graça alcançada do Senhor, pela oportunidade que Deus concede a nós de aqui estarmos na presença de Deus, para que juntos possamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Louvo a Deus pela tua vida, em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus, o Senhor, Ele tem uma palavra ao nosso coração neste culto abençoado. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra de Deus, sem perda de tempo, que as horas já se faz tarde. Nós louvamos a Deus por isso. Abra a tua Bíblia na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Louvado seja Deus. Deus abençoe, varão. É o 6º livro do Novo Testamento. Tem João, Atos e depois Romanos. Antes de 2º, 1 Coríntios, nós encontramos a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Bendito é o Senhor. Veja se ao seu lado alguém sem a Bíblia, aproxime-se para que juntos possamos ler a palavra de Deus. Todos acharam? Romanos, o capítulo de número 12. Bendito seja o Senhor. Romanos 12, versículos de número 1, está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Assentai-vos, desocupem vossas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus. Igreja, eu peço por favor a tua atenção, reverência à palavra do Senhor. Como disse e repito, creio que Deus, o Senhor, Ele tem uma palavra para nós nesse culto abençoado. Meus irmãos, aqui o apóstolo São Paulo, ele escrevendo para a igreja, a igreja que estava em Roma, como todas as cartas, era destinada a um povo, a uma determinada igreja. E aqui, como é o apóstolo que mais escreveu cartas para as igrejas, quando nós lemos o Novo Testamento, e aqui está uma das suas cartas, que é a igreja de Roma. E observa que entre as escritas de Paulo nessa carta aos Romanos, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro, mostrando aqui pelo que a gente entende nessa carta, o zelo, o cuidado do apóstolo Paulo com a igreja de Deus. Quando a gente fala igreja, muitas pessoas podem pensar as 4 paredes, edificada, feita pelo homem. Mas quando na Bíblia nós falamos igreja, nós estamos falando de pessoas congregadas, de reunião de pessoas reunidas num determinado lugar para adorar a Deus. Então, onde houver um povo, por exemplo, tem ali um campo, um lugar aberto, e reúne lá 10 pessoas, 15 pessoas, e começa a orar, começa a adorar a Deus. Então, havendo parede ou não, nós dissemos, a igreja está reunida ali adorando a Deus. Isso pode ser uma esquina, isso pode ser numa rua, pode ser no mato, em qualquer lugar onde
adoração a Deus. Então, Paulo, quando ele escreve à igreja de Roma, ele está escrevendo aos irmãos de Roma, né? E o intuito do apóstolo São Paulo era mostrar para a igreja de Roma, não só para ele, porque quando você lê ali o prólogo e o epílogo de cada escrita de Paulo, ou seja, o início e o fim, você vai ver que Paulo sempre começa fazendo a saudação, né, à igreja, e dizendo a todos os santos em Cristo Jesus, até a consumação dos fatos, ou dos séculos. Ou seja, Paulo está escrevendo para a igreja em questão, e também para todos os leitores da igreja, da palavra de Deus, até a volta de Cristo. Ou seja, o que Paulo está escrevendo, ou o que ele escreveu, era para a igreja dos seus dias, e para todos que viriam posteriormente, até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, Paulo escreveu essa carta para a igreja de Roma nos seus dias, e também essa carta é para mim e para você nos nossos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Está, eu digo aos irmãos categoricamente que ela está atualizada. Ah, pastor, já faz mais de 2000 anos, não importa. A palavra de Deus, ela se faz nova todo dia na nossa vida. Todo dia se torna nova a palavra de Deus. Pode ter certeza disso. Meus irmãos, e aqui o apóstolo São Paulo, quando ele fala aos romanos, ele está, como nós, se você ler o capítulo 6, 7, 8, por exemplo, você vai ver que o apóstolo São Paulo, ele vai falar muito acerca de duas situações, né? Ele mostra para nós em primeiro Tessalonicenses, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, Paulo ele mostra para nós que o ser humano, ele é tricotômico. Pastor, o que é tricotômico ou tricotomia? Né? É o homem sendo composto em três situações. Como lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, ele diz que o homem ele é composto de espírito, de alma e de corpo. Então, veja bem que quando se fala corpo, é a parte externa, é essa carne nossa, é os ossos, que chama-se corpo, onde a Bíblia diz que nós somos formados do pó, nós somos formados da terra. Então, essa parte externa nossa é a parte da terra. É o corpo que é feito da terra, do pó, e a Bíblia diz categoricamente que nós nascemos do pó e para o pó nós vamos voltar. Todo ser humano que morre, ele é sepultado, ele volta para o pó. A Bíblia diz que o espírito pertence a Deus, o espírito volta para Deus, que é a vida, volta para Deus, o fôlego de vida. Porque lá na Bíblia, a Bíblia mostra para nós no capítulo 1 de Gênesis, lá do verso 26, 27, 28, nós vamos ver que Deus ele fez o homem, a sua imagem e semelhança. O homem estava um boneco feito de barro. Não tinha vida, não piscava, não falava, não ouvia, não andava. Era como se fosse um ídolo, como as pessoas que não conhecem a Deus têm um ídolo na parede, um ídolo no crucifixo, um ídolo numa carteira, enfim. Então assim era o homem quando foi feito. Só que Deus fez o homem não ali como um ídolo ou para ser adorado. Deus fez o homem para adorar. E para o homem adorar, o homem precisava do fôlego de vida. Então a Bíblia diz que o Senhor assoprou nas narinas do homem o fôlego de vida. O espírito de vida entrou no homem. E aquele que era um boneco de barro o homem se tornou alma vivente, diz a palavra de Deus. E a partir de então, se tornando alma vivente, agora ele vai adorar a Deus. Ele vai adorar o seu Criador. Ele não vai ser adorado, ele vai adorar. E a Bíblia fala da terceira composição, que chama-se alma. Já falamos do corpo, que é a carne, falamos do espírito, que foi dado por Deus, e tem o intermediário, que chama-se alma. Para quem não sabia, a Bíblia diz para nós que a alma é o algo mais precioso que se existe em toda a terra. E todo ser humano ele tem uma alma. Todo mundo tem alma. Se nós não tivéssemos alma, nós não falávamos, nós não ouvíamos, nós não sentíamos, não cheirávamos, nós não sentíamos amor, não tínhamos compaixão. Então, por causa da alma, nós temos
dons, vamos dizer dessa forma. E observa, amados e queridos irmãos, que o destino da alma, ela não é direcionada, vamos dizer dessa forma, por Deus. Não é Deus que direciona a alma, não é Deus que dá um norte para a alma, sendo o bem mais precioso que nós temos. Não é Deus que dá o norte para a alma. Quem dá o norte para a alma somos nós, a carne e o espírito juntos, que direciona a alma. Por que o nosso inimigo, o nosso adversário, né? Quando se fala em diabo, se fala em Satanás, você está falando de inimigo de Deus, está falando adversário da humanidade, adversário e inimigo da criação de Deus. Por que a Bíblia diz em João 10:10 que o diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir? Uma obra tríplice: matar, roubar e destruir. Por quê que o diabo veio para isso? Ele veio matar, ele veio roubar, destruir o quê? Ele veio matar, veio roubar e destruir pessoas, almas. Por quê? Porque ele quer a alma das pessoas. O diabo, ele tem sede por alma. O diabo, ele não cessa. A Bíblia fala para nós em Provérbios, até uma ocasião atrás nós pregamos a respeito, quando Salomão, ele fala para nós lá, ele dá para nós um versículo aí para nós refletirmos. Ele diz que os nossos olhos, ele diz que os olhos do homem, ele nunca cessa de cobiçar. E ele diz que nem o inferno cessa de tragar almas. Então é a mesma proporção. Os olhos não cessam de cobiçar, nada dá bom. A gente vê, quanto mais a gente vê, mais a gente quer. E o inferno, ele nunca cessa pela quantidade de alma que ele tem. Ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais. Deixa eu te dizer, o inferno, ele não suga o corpo, a terra, o homem que foi sepultado na terra. O inferno suga e aprisiona a alma. O interesse do inferno é pela alma do homem. Meus irmãos, por isso que há uma guerra entre os céus e o inferno. Há uma guerra entre Deus e o diabo. A guerra não é pelo corpo físico, não é pela matéria. A guerra não é pelo meu relógio, não é pela minha roupa, pelo meu carro, pela minha casa, pelo cartão de crédito, por um trocado ou outro. A guerra de Deus e do diabo não é por coisas materiais. O homem aqui na terra, né, nós não temos a visão, a nossa guerra é assim. Paulo mesmo, ele escreveu à igreja da Galácia, aos Gálatas, no capítulo 5, ele escreveu no versículo 17 que há uma guerra dentro do homem, da carne contra o espírito. Há uma guerra dentro do homem. O homem em si, ele guerreia, a guerra é contínua. Ele escreveu aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 13, ele mostra para nós ali, dizendo que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Por que revestir? Para quando chegar um dia mau, que todos nós vamos passar pelo dia mau, quando chegar o dia mau, nós enfrentarmos o dia mau, combatermos o dia mau, e havendo combatido e então vencido, vamos permanecer de pé para sermos presenteados pelo Senhor. Então nós precisamos da armadura de Deus. Só que Paulo, quando ele fala para nós nos revestir da armadura de Deus, ele diz categoricamente que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue. A luta do homem não é contra carne e sangue. A minha luta não é contra o ministro, não é contra o evangelista Jaci, não é contra o cooperador João, não é contra o meu irmão, não é contra a minha irmã. Minha irmã, a luta não é contra a irmã do círculo de oração, não é contra a irmã da consagração, não é contra o grupo de varões, contra o grupo de mocidade. Não existe luta de carne e sangue, segundo
segundo a Bíblia. Eu gosto de deixar claro isso aqui aos irmãos. Veja, Paulo fala num detalhe. Versículo 12, capítulo 6 de Efésios, verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a luta do crente, ela não é contra carne e sangue, ela é contra espírito, ela é contra príncipes da maldade, é contra a potestade nas regiões celestiais. A nossa luta é contra o inimigo que não é sangue nem carne. A nossa luta não é contra o inimigo palpável ou visível. A nossa luta é contra o inimigo espiritual. Alguém pode dizer, pastor, é espiritual, como então que eu vou vencer? Como que eu vou lutar? Eu não tenho como pegar aqui um pedaço de pau, eu não tenho como pegar um chinelo, uma vara e bater nas costas do sem vergonha. Jamais lutaremos com o diabo dessa maneira. Jamais. No capítulo de número 9 do Evangelho de São Marcos, o Senhor Jesus, ele diz que a casta, essa casta aqui, na região celestiais, Jesus diz que há castas de demônios, que elas só saem, elas são repreendidas por intermédio do jejum e por intermédio da oração. Não é eu indo para a academia 4, 5 da manhã, malhando, ficando lá, como diz aí a linguagem do mundo, não é eu ficando sarado, forte, que eu vou vencer o cão. Eu estou me tornando dessa forma mais frágil, mais sensível à ação do inimigo. Eu estou mais propenso a cair do que eu não fazendo isso. Por quê? Porque eu estou preocupado com o meu externo, eu estou preocupado com a minha carne, eu estou preocupado com a minha elegância, eu estou preocupado em as mulheres me ver forte, eu estou preocupado em eu aparentar bonito, mais forte do que os outros. Eu não estou preocupado com a minha alma, eu não estou preocupado em jejuar, eu não estou preocupado em orar, eu não estou preocupado em sacrificar minha carne na presença de Deus. Eu estou preocupado em fortalecer a minha carne. Logo, quando nós fortalecemos a nossa carne e deixamos o nosso espírito de lado, o nosso espírito vai enfraquecer, o nosso espírito vai se abater, o nosso espírito não terá força alguma, não terá ânimo algum, e nós estaremos fragíssimos a qualquer ataque de Satanás contra a nossa vida. Nós não teremos força nenhuma. Por isso que Jesus, ele diz que há castas de demônios que só saem por intermédio do jejum e da oração. O salmista, escrevendo lá em Salmos, ele diz que de jejuar a minha carne emagrece. Então, se a minha carne emagrece, o meu espírito, ele se fortalece, o meu espírito se torna forte, e então, o espírito se tornando forte, eu tenho o poder de guerrear contra as potestades, eu tenho poder para guerrear contra o príncipe das trevas, eu tenho poder para guerrear contra Satanás, contra todo espírito de engano. Porque a minha alma está forte, eu estou jejuando, eu estou consagrando, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou em comunhão com Deus, eu estou orando. Queima, Jesus, repreende o diabo, Jesus, dá poder sobre as trevas, Jesus, me ajuda a vencer, meu Pai, as obras de macumbaria. Meu Deus, vai repreendendo, meu Deus, vai destruindo, meu Deus, repreende o espírito da morte, meu Deus, vai repreendendo o espírito da contenda, meu Deus, vai repreendendo o espírito do vício, meu Deus, vai cortando o laço, meu Deus, repreende o vício das drogas, o vício da prostituição, o vício da bebida, meu Deus, vai queimando, vai libertando, meu Deus, manda fogo agora, e nós vamos orando, nós vamos pedindo, e vai havendo guerra
uma luta contínua. A luta, ela é contínua. E por que eu estou falando dessa maneira aos irmãos? Porque o apóstolo Paulo, ele mostra para nós que nós devemos andar em espírito. E andando em espírito, nós não vamos cumprir a concupiscência da carne. Pastor, dá para andar em espírito? Dá para andar em espírito, tranquilo, mesmo na carne. Exatamente, Paulo não está escrevendo para pessoas mortas. Paulo está escrevendo para a igreja, para crente. Andai-vos em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito, preocupado, eu sempre digo aqui, sempre preocupado com a volta de Cristo, sempre preocupado com a tua salvação, sempre preocupado em dar um testemunho, sabendo, meus irmãos, que a Bíblia diz para nós que há uma nuvem de testemunha que está ao nosso redor. Minha irmã, meu irmão, talvez você não saiba, mas tem gente que está te vendo. Tem pessoas que estão te olhando, o teu vizinho está te ouvindo. O teu vizinho vê você saindo para vir para a igreja, talvez por mais que você não converse com ele, mas ele sabe que você é crente. Ele ouve você orando, acredito que você esteja orando. Ele ouve você louvando. Ele ouve pessoas da tua casa falando de Deus. Ele vê você saindo para a igreja vestido de crente com Bíblia na mão. Ele sabe que você é crente. Só que o que acontece, ó, ele está lá com o ouvido, a tua conversa dentro de casa, está falando com a tua esposa, com o teu esposo, o tom que você está falando, o que você está falando. Sabe quando sai aquela palavra áspera, aquela palavra que não agrada a Deus, aquele palavrão, parece que ecoa, parece que tem mais intensidade. Talvez você falou baixo, mas o diabo aumenta ali o tom da voz, parece que todo mundo ouve. Olha o crente, olha o que o crente falou. A nação crente dá igual gato e rato. Então, meus irmãos, há pessoas que estão ao nosso redor ouvindo o que nós estamos falando, vendo o nosso testemunho. Deixa eu te dizer uma coisa, por que te preocupa aqui na igreja? Por que a gente preocupa em instruir os irmãos que andem na doutrina? Por que nós nos preocupamos em instruir as irmãs que andem na doutrina? Porque está todo mundo de olho em mim. Eu digo em mim, como pastor da igreja. Por quê? Porque todo mundo vê e ouve o que a gente prega, a forma que a gente expõe a palavra de Deus e a forma que a gente cobra. Então imagina o jeito que eu exponho a palavra que eu prego, como a palavra de Deus é. Aí amanhã está um sol abençoado, eu estou lá, vou lá no lago, por exemplo, vou lá almoçar, passar por ali, aproveito e almoço lá. E de repente está um calor terrível, como se faz aqui. Aí eu vou lá, saco a minha camisa, a calça, eu estou lá só de sunga, mergulho aqui e ali, depois do almoço, estou lá sentado com óculos escuro. Aí passa o povo lá que ouve eu pregar, olha o pastor ali. Desculpa da expressão, mas acho que, quer dizer, lógico, isso não vai acontecer, isso em hipótese alguma, mas se fosse para acontecer, acho que daria vontade de virar um bicho da areia, um escorpião, qualquer coisa, afundar na areia, ou para não ser um peixe, né, entrar para as profundezas do lago, nunca mais aparecer, porque é ridículo isso. E por que a gente cobra dos irmãos? Porque as pessoas sabem que você congrega aqui, você congrega comigo. E aí lá fora, você aqui dentro vê você como que é, porque ninguém é cego, como você está vestido. Lá fora vê você de qualquer jeito. Olha lá, o pastor fala, prega, cobra da gente, mas olha lá os crentes da igreja dele como que está. Aí vai defamar o quê? Vai defamar Jesus, em primeiro lugar, que é o crente que está sendo apedrejado. Vai defamar a igreja, o ministério e também a minha pessoa. Ou seja, vai haver um questionamento, uma murmuração, e a igreja vai cair em descrédito, a palavra vai cair em descrédito, as pessoas não vão acreditar no que a gente prega. É simples, meus irmãos, de entender as coisas. Tem gente que está nos vendo, tem mais gente que está nos vendo do que pessoas que não nos veem. Por exemplo, eu não ando, né,
o senhor fazer uma oração para mim? Eu falei, agora é aqui dentro, por favor, estou precisando. Eu corredor, amém, vamos lá. Encosto lá a pessoa, começa no cantinho, põe a mão, eu oro, a pessoa passando, vai para cá, a gente mandando fogo. Quantas vezes eu já fiz isso? E não falo nada, eu estou com a Bíblia na mão, vou comprar alguma coisa, e nessa de entrar e sair, acontece que a gente tem que estar preparado. E se o cão manifesta? Nós vamos ter que expulsar dentro do mercado. Então você está entendendo como que é andar em espírito, como que é ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, uma pessoa que tem compromisso com Deus, é você estar pronto, estar preparado, e as pessoas olharem em você e ver testemunho de um homem, de uma mulher de Deus. Não é olhar para mim aqui na igreja, um homem de Deus, aí me vê lá do lado, estou aparecendo um Tarzan, despido lá, igual um peixe sem nada. Quer dizer, o peixe tem até escama, está coberto o seu corpo. Então, observa a igreja que Paulo, ele fala aqui para nós, que todos aqueles que andam na carne, que faz a vontade da carne, esses não agradam a Deus e eles não poderão entrar no reino dos céus. Quando nós falamos dessa forma, meus irmãos, isso preocupa a gente, porque a maioria das pessoas hoje está preocupada só com a sua carne. Está comentando com a minha esposa hoje, ou ontem, que tem 3 coisas hoje que é dita em qualquer lugar que você vai. Você precisa fazer atividade física, você precisa comer comida balanceada, e hoje qualquer tipo de doença é virose. É isso que está imperando hoje, essas 3 coisas: atividade física, comida e virose. Só isso que a gente ouve por aí. Não tem diagnóstico para nada. Então, se tudo isso vem na nossa vida, surge por intermédio da nossa carne, isso traz, na verdade, uma preocupação muito grande em preocupar com a nossa carne, o que nós vamos comer, o que nós vamos fazer. Isso traz a preocupação que a gente vai beber. Só que essa preocupação faz com que nós deixamos o nosso espírito de lado, nós esquecemos dele. Nós esquecemos dele. A Bíblia diz que todo aqueles que se inclinam para a carne, se inclinam para a morte. Todos aqueles que praticam as obras da carne, esses estão se inclinando para a morte. E eu pergunto aos irmãos, quem está feliz se nós nos inclinarmos para a carne? Lembrando que a carne traz para nós morte, nos distancia de Deus. Quem está feliz com isso? O diabo. Por quê? Porque toda alma que perece, toda alma que morre sem ter Jesus, toda alma que perece nesse mundo sem Cristo, vai para o inferno. Automaticamente vai direto para o inferno. A carne volta para a terra, para a sepultura, aquela carne vai transformar em terra de novo, porém o espírito, então a alma vai para o inferno. O espírito volta para Deus, a alma vai para o inferno. E como eu falei para os irmãos, o que mais de valor nós temos é a nossa alma. E só quem pode conduzir a nossa alma a Deus somos nós, por intermédio das obras, por intermédio da maneira que nós estamos servindo a Deus. O apóstolo São Paulo, ele começa aqui, depois dessa introdução, ele começa aqui no capítulo 12, onde nós lemos aqui os 2 versículos. Ele começa dizendo: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus. É como se eu dissesse assim: olha, meus irmãos, por compaixão, se é que você tem a compaixão a mim, por favor, preste atenção aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que vocês devem apresentar os vossos corpos. Paulo falando isso, vocês devem apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, com o nosso culto racional. Pastor, quando se fala apresentar um sacrifício, a gente lembra de Abraão, que Deus pediu para Abraão: olha, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho que
chegar lá, você vai subir ao monte com o teu filho, você vai preparar um altar, e você vai amarrar o teu filho, vai colocar ele sobre a lenha, você vai imolar, você vai matar o teu filho, vai derramar o sangue dele, e você então vai acender o fogo, e vai oferecer ele em sacrifício para mim. Quando se fala em sacrifício, nós lembremos que tem que ter uma vítima, tem que ter um animal. Os sacerdotes, eles tinham a função de apresentar o sacrifício a Deus, para perdão do pecado do povo. De acordo com o pecado, era o tipo de animal, era a quantidade que era oferecido ao sacerdote, e o sacerdote sacrificava e queimava a Deus. Então, quando se fala em sacrifício, nós lembramos numa vítima, nós lembramos em uma pessoa, nós lembramos a um ser que tem sangue no ser vivo. Só que aqui Paulo, ele tira o nosso foco de alguém, ele coloca o nosso pensamento em nós mesmos, porque ele diz claramente: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o nosso corpo, os nossos membros físicos, todo o nosso corpo, Paulo está dizendo que nós devemos oferecer a Deus no sacrifício vivo. Não é tirar a nossa vida, não é decolar, não é tirar o coração, não. Ele está dizendo que nós devemos oferecer vivo a Deus, todavia santo, todavia puro, se entregar a Deus. De que maneira? Com a nossa adoração, com o nosso louvor, com o nosso melhor, nós oferecemos a Deus, de maneira que Deus ele olha para nós e Deus ele se agrada daquilo que ele está recebendo de nós. É como oferecer a Deus, como o salmista falou, o sacrifício dos nossos lábios, da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa glorificação a Deus. Coisas que muito pouco está se fazendo hoje, amados e queridos irmãos. Mas a Bíblia diz aqui que o Senhor Deus ele quer que nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional ao Senhor. O nosso culto a Deus, o nosso culto racional, não é aquele negócio mecânico, não é aquele negócio por imposição, por obrigação, é aquilo que sai de dentro do nosso coração, é o perfeito louvor, é a perfeita adoração. Por isso que nós falamos: quem trouxe o teu instrumento de 10 cordas, quem trouxe as tuas mãos, dá a melhor salva de palma, quem trouxe os teus lábios, a tua voz, deu o melhor glória a Deus, o melhor aleluia ao Senhor nessa noite, deu um trago dizendo: Jesus, eu te amo. Isso é oferecer a Deus. O nosso culto racional é adorar o Senhor com a nossa voz, com tudo que Deus nos deu. Lembra que quando nós estávamos no mundo, como nós gritávamos no time de futebol, ficávamos loucos. Eu pelo menos ficava 3 dias sem falar. E eu pergunto: o que eu ganhei? Hoje eu vou cantar, vou louvar, vou orar um pouquinho mais. Ai, eu tenho que cuidar com a minha garganta, porque vai que eu fico rouco. Peraí, quer dizer, o mundo, o diabo, pode receber o elogio a um time pela minha voz. Eu posso gritar desesperado, ensurdecer alguém, ficar rouco. Ah, eu fiz isso por causa do meu time, por amor ao meu time. Mas e por Jesus, o que eu faço? O que eu posso dar para Jesus? Não, Jesus, ó, eu tenho que pegar leve contigo, porque vai que eu fico rouco, vai que eu não consigo falar, como que eu vou orar depois, como que eu vou pregar depois, como porque o Senhor fosse deficiente, como porque Ele não pode fazer um milagre, como que Ele não pode me livrar, como que Ele não pode operar um milagre e eu não ficar rouco. Ai, mãe, eu tenho que ficar devagar, porque a minha garganta.
dá para a gente entender. Se nós não entendemos, imagina Deus. Cadê o nosso culto racional ao Senhor? O versículo 2, meus irmãos, é interessante, presta bem atenção. O versículo 2, Paulo ele fala para nós não sermos conformados, para nós não nos conformar com este mundo. Hoje nós estamos, presta bem atenção no que eu vou dizer, hoje nós estamos tão conformados com o mundo externo, nós estamos tão conformados com o mundo, nos conformamos tanto, que nós estamos imitando o mundo. Não é assim? A gente não está imitando o mundo. Tudo que o mundo faz lá fora, a igreja também está fazendo. Já participei de vários clubes noturnos de música, de dança, tudo escuro, só as luzes, os flash, os raios, bebida. Hoje as igrejas, a maioria das igrejas, estão se pintando de preto, está ficando tudo preto, e só tem um foquinho de luz ali no preleitor, que está ali na tribuna, falando só um foquinho de luz, o resto é tudo escuro. O mundo que produz isso. Agora, Jesus ele sendo luz, nós sendo templo do Espírito Santo, por que nós vamos ficar num ambiente de trevas para adorar a Deus? Não, isso está sendo feito porque para ninguém olhar para ninguém ver se está de saia, de bermuda, de shorts, se está com pintura, se não está, se está com unha grande ou não, se está com sobrancelha de asa de morcego, se tem batom, se não tem, se o camarada está de tatuagem ou não, cada um fica na sua, cada um adora a Deus do jeito que quer. Meus irmãos, eu pergunto para a igreja, será que Deus está se agradando desse tipo de culto racional, entre aspas, que está sendo feito hoje? Será que é culto racional ou é culto irracional? Por que você está dizendo para nós não nos conformar com o mundo? Nós não estamos conformando, nós estamos imitando que tudo que o mundo faz, a gente está fazendo. É moda de cabelo, não é? O cantor lá faz um corte de cabelo, daqui a pouco está os irmãos da igreja com o corte igual. O jogador famoso arruma uma barba lá, dá um jeito, daqui a pouco os irmãos estão igual. Pinta o cabelo daqui do ator, faz os riscos, daqui a pouco o povo está igual. Até por questão de conhecimento, a gente não conhece muita coisa, mas eu queria até perguntar se alguém porventura tivesse coragem ou capacidade de fazer uma lição de casa, uma pesquisa, eu trouxesse no próximo culto, uma pesquisa que fala acerca que os crentes devem imitar o mundo. Eu queria que alguém trouxesse alguma base da Bíblia, umas 3 pelo menos, que nós devemos imitar as coisas do mundo e trazer para dentro da igreja. Eu queria saber, porque o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, Enzo, Jesus te ama, Enzo. Em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo de número 1, presta bem atenção. Olha o que o apóstolo São Paulo fala para nós. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Ele dizendo para a igreja de Corinto e para nós: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não está dizendo
tendência mundial hoje, a tendência hoje é as irmãs, as mulheres serem dessa maneira. As mulheres têm que vestir assim, as mulheres têm que agir assim, a mulher tem que fazer dessa maneira. A tendência mundial é que a mulher tem que mudar a voz, tem que falar mais grossa. A tendência é que as mulheres têm que cortar o cabelo e os homens crescer o cabelo. A tendência é que as mulheres agora têm que mandar. Vá para o inferno a tendência. A tendência é o que a palavra de Deus diz, que a igreja de Deus não tem esse costume. O mundo pode ter, o mundo pode viver lá na sombra e a candarábia, mas o apóstolo São Paulo diz que as irmãs, que a igreja de Deus não tem tal costume. Ai, pastor, mas agora é lei. O problema da lei, aqui a lei aqui, ó, já existe quantos anos? Quer dizer, a lei de Deus não pesa para nós. Nós podemos passar por cima, podemos infringir. Agora a lei do homem é a lei do homem, mas tem que cumprir, porque se não cumprir, nós vamos para a cadeia. Peraí, você prefere ir para a cadeia ou para o inferno? Você quebra a lei do homem, você vai para a cadeia. Só que se você quebrar a lei de Deus, Deus pode permitir você ir para a cadeia e da cadeia você ir para o inferno. Pior. Jesus fala para nós no Evangelho de Mateus, para nós não temermos o que nos pode fazer homem. Não tema o que vos possa fazer homem, mas antes temei a Deus. Temei aquilo que além de matar a carne, pode mandar a alma para o inferno. A esse temei. Lá da sombra a candarábia, suribicando a labaia. Ai, eu tenho que temer fulano, eu tenho que temer ciclano, porque senão o chicote vai estar lá. Eu pergunto em Deus. João, ele escreve lá no livro do Apocalipse, no capítulo 14, no verso 7, ele diz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo. Mas é uma questão de fé, é uma questão de omissão. Tem gente que crê e obedece, tem gente que não crê e ignora. Esse pastor é louco. Hoje, as igrejas estão apoiando tudo que está sendo implantado no mundo, as igrejas estão aceitando. Sempre eu digo aqui, só está faltando inventarem o inferno gospel, porque o resto tudo tem. Só falta o inferno gospel, porque o resto tudo já existe. E o povo está feliz da vida com esse mundanismo que está se vivendo. Amados e queridos irmãos, olha o que o apóstolo Paulo diz: e não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Então, primeiro, não posso me conformar, mas eu tenho que ser transformado pela renovação do meu entendimento. Sabe o que chama isso? Isso no grego chama metanoia. Você está andando no caminho e você faz uma conversão. Você está no caminho errado. Você vai converter e você vai vir para o caminho certo. Você vai deixar de fazer o que é errado, vai sair da contramão e você vai entrar no lugar certo. Porque você sabe que você está na contramão, você está arriscado a matar ou ser morto. Algum mal a qualquer momento vai te atingir. Você vai atrair algum mal para a tua vida. Então, quando se fala a metanoia, se fala mudança de mão, mudança de hábito, mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de comportamento. Se isso não acontecer na minha vida, se isso não acontecer na vida da igreja, meus irmãos, nós seremos sempre o mesmo homem, a mesma mulher. Talvez vamos mudar
mudar de roupa, talvez vamos mudar uma coisa ou outra, mas o nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso intelecto vai ser sempre, não tem problema, isso não tem nada a ver, né? Deus não está preocupado com isso. Espera aí, nós falamos no princípio que o homem é tricotômico. O apóstolo São Paulo, ele escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, no versículo 23, olha o que Paulo ele diz para nós aqui, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, né? Que Deus, o Senhor, o Deus de paz, santifique vocês em tudo, a saber, todo o vosso espírito, toda a vossa alma, todo o vosso corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo tem que ser irrepreensível. O que isso quer dizer? Irrepreensível. Ou seja, não, o Senhor tem que olhar no nosso espírito, nossa alma, nosso corpo e observar e ver que não há nada que nos possamos ser repreendidos por Ele. Ele olha e diz: não, esse aí é padrão, esse aí está certo. Lembra aquele servo que está lá no capítulo 18 do Evangelho de São Lucas, o servo rico? Deixa só para vocês entenderem. Ele chega diante de Jesus e diz: bom mestre, o que eu faço para herdar a salvação? Jesus vai dizer: primeiro, eu não sou bom. Bom só tem um, que é Deus. Segundo, Jesus vai dizer: para herdar o reino dos céus, você deve guardar os mandamentos. Você não deve matar, não deve roubar, não deve adulterar, prostituir, mentir. Você tem que honrar o teu pai, honrar a tua mãe, não defraudar ninguém. Ele diz: Senhor, isso eu tenho praticado desde a minha mocidade. Então Jesus vai amar, porque vem que aquele homem está falando a verdade. Só que Jesus vai olhar no profundo agora. Jesus vai fazer uma análise analítica. Jesus vai olhar os pormenores, vai olhar desde a alma, desde o espírito, a alma até chegar no corpo. Só o olhar de Jesus, aquele olhar penetrante, que penetra a divisão da alma, espírito, juntas, medula, espírito e alma, aquele olhar profundo de Jesus. Jesus olha e diz para ele: meu filho, ainda te falta uma coisa. Ele vai dizer, evangelista Jaci: o que é, Senhor, que falta? E Jesus vai dizer: vende tudo que tu tens, dê aos pobres, vende sim e tu terás um lugar no céu. Aquele homem rico vai coçar sua cabeça, vai baixar, vai dar meia volta, e vai dar no pé e vai deixar Jesus sozinho. Jesus, então, com os seus discípulos, olha para aquele homem, alguém vai dizer: mestre, quão difícil é os ricos entrar no reino dos céus. Jesus vai dizer: é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O que Jesus mostrou nessa análise? Que o homem era fiel, cumpria a palavra, a lei, guardava os mandamentos. Só que quando Jesus olha o coração, né, a Bíblia está dizendo aqui, que o Deus de paz santifique, que todo o vosso espírito, alma, corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Quando Jesus olha em tudo, no profundo, Jesus que tinha algo no coração daquele homem. O que tinha no coração dele? A avareza. Aquele homem ele era egoísta, ele era avarento. Aquele homem só queria para ele não queria contribuir, ele não queria dar. Ele não entendia que quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você semeia, mais você vai colher. Aquele homem não queria entender
Então Jesus mostrou para os discípulos o que estava no coração daquele homem e também o que está na nossa vida, no nosso coração. Talvez a gente olhe, você pode olhar para mim, eu olho para você, está todo mundo perfeito, mas e dentro de nós? E aqui o nosso intelecto, o nosso pensamento? E se de repente só as minhas vestes estão bem, e as minhas obras, e as minhas atitudes, e o que eu tenho feito, como que está? Como que está diante de Deus? Pode estar de qualquer maneira, pode estar meia boca, só que isso não vai trazer para mim salvação, isso vai trazer para mim condenação. Por quê? Porque eu sei o que é correto, eu sei o que é certo, como você também sabe. Talvez você entrou aqui hoje sem saber, eu entendia isso, e hoje você está entendendo. Então, por obrigação, por temor a Deus, por amor a Deus, você tem que deixar os seus velhos hábitos e praticar o novo hábito. Você tem que procurar fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus agrada, e não ser desconformado com este mundo, não conforme com este mundo. Ah, pastor, mas o mundo está assim, o problema é do mundo. O mundo tinha virado no avesso, o mundo cheio do pecado, chegou à maneira de Deus, mas Noé continuou íntegro, continuou reto, fazendo a vontade de Deus. Noé continuou sendo diferente, ele não se tornou como o mundo antigo. O que eu quero dizer é que o mundo está do jeito que está, meus irmãos, mas nós podemos ser diferentes. O mundo pode aceitar, pode querer as coisas que estão aí, mas nós podemos ser diferentes. Igreja, o povo tem que olhar para nós e querer ser como nós, não nós ser como o mundo. Ah, pastor, mas eu tenho que ser como o mundo para ganhar o mundo. Não é assim que a gente está dizendo hoje? Aparentar é uma coisa, agora ser é outra. Você pode aparentar dependendo da situação, só que você não pode ser aquilo, você não pode permanecer naquilo. Paulo, ele se fazia de fraco, ele não era fraco, ele se passava por fraco para ganhar o fraco, ele não era fraco, ele não dava lugar para o pecado, ele não dava lugar para a carne, ele não dava lugar para o adultério, para a prostituição, ele não dava lugar para a bebida. É diferente, não, eu vou ali no bar ali, vou ver se eu venho aqui cachaceiro, em pedir uma caneca dele, eu vou um shopping aí para mim, eu vou sentar aqui na mesa, vou ganhar esse camarada. A gente ganhou, só que você ter pedido a bebida, nem bebeu, você a gente ganhou. É simples as coisas. Mas aqui Paulo, eu encerro já, Paulo falando dessa maneira, ele mostrando para a igreja de Corinto, que a igreja de Corinto tinha que andar segundo a vontade de Deus. A igreja de Corinto não tinha, aliás, a igreja de Roma tinha que andar com a palavra de Deus, não andar como era imposto pela doutrina, pela religião daquela época. Assim, de igual forma, amados e queridos irmãos, as coisas mudaram, tem mudado, está mudando e vai mudar. Muitas coisas vão acontecer daqui para frente, pode acreditar. Talvez daqui 5 anos, não tem isso, muito mais rápido, nós não teremos mais oportunidade de estar aqui pregando a palavra de Deus. Pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Eu digo 5, mas é muito, talvez 3 anos nós não teremos mais oportunidade de estar pregando a palavra de Deus. A Bíblia já está discutindo para ser proibida. Aqui no Brasil, eu estou dizendo. É lei, é fazer o quê? Então vamos aceitar. Muitos, sem vergonha, vão bater palma, né? Paciência, Deus, o senhor está vendo, né? A igreja tem que ficar fechada, a gente não pode pregar para você crente em casa, paciência. Imagina se Sadraque, Mesaque e Abednego, quando estava diante do rei Herodes, ou diante do grande rei Nabucodonosor, diante da estátua, quando o rei diz: vocês adoram a cidade do fogo, eu prefiro do fogo. Imagina se eles tivessem: não, tá bom, Deus, ó, o senhor está vendo, é a lei, né? Eu vou ser queimado, eu vou ser morto, então eu vou aqui prostrar, mas não vou falar nada, eu vou só prostrar, o senhor me perdoa. Imagina se Daniel, ele fica 30 dias sem adorar, sem orar, por causa daquele edito que ninguém podia orar durante 30 dias, fazer nenhuma petição se não fosse direto ao rei. Imagina se Daniel fechasse a sua boca. E quantos de nós estamos esperando uma oportunidade, qualquer vento
ventinho, qualquer brisa, para a gente não vir mais para a igreja, para a gente não carregar mais a Bíblia, para a gente não andar mais como crente. Meus irmãos, eu quero encerrar. Eu digo para a igreja que a palavra do Senhor diz que muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Que nós, irmãos, não sejamos os chamados, mas que nós sejamos os escolhidos, aqueles para alcançar a salvação. E que nós, independente do que vier, independente do que acontecer, que nós estejamos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que a nossa fidelidade a Deus trará a nós, a nossa salvação pela fé, e trará a nós a nossa coroa de vitória, a qual o Senhor Ele nos prometeu. Para a glória de Deus, como Paulo disse, que combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora o Senhor, o justo juiz, preparou para mim uma coroa maravilhosa, uma coroa de glória. E essa coroa não é só para mim, mas é para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Então que nós possamos, meus irmãos, estar pronto, preparado, aguardando a iminente volta do advento do Cristo, o nosso Salvador, aquele que o escritor aos Romanos diz que um pouquinho de tempo, o que há de vir, ele virá e ele não tardará. Que Deus, o Senhor, possa abençoar vossas vidas, que os meus irmãos fiquem firmes e que nenhum vento, nada possa abalar a vossa fé. Continue firme na palavra, porque grande será o galardão, a recompensa de Deus para os fiéis. Amém? Palmas bem alegres para Jesus.